Muito bem. Relembrando, nós já estudamos que a derivada de uma função é dada pela expressão limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Nós vimos a derivada de algumas funções, por exemplo, f de x igual a x elevado a n, você tem a derivada linha de x igual a n x n menos 1. Esse é um tipo de função, uma função polinomial. Mas e se eu tiver, por exemplo, funções diferentes, que não sejam polinômios? Por exemplo, se eu tiver f de x igual a seno de x. Como fazer a derivada disso? Ó, tecnicamente, teria que fazer via limite. Né? Esse é o jeito certo. Felizmente para você, os livros do ensino superior trazem uma tabela de derivadas. E nessa tabela, as pessoas fizeram exatamente isso. Já fizeram o trabalho do limite, já fizeram toda a distribuição, fatoraram, simplificaram. E nessa tabela você tem, por exemplo, que a derivada de seno de x é cosseno de x. Simples assim. Você não vai precisar fatorar toda vez. Não é um curso de fatoração, né? É um curso de derivadas. Então, se você tem, por exemplo, a função f de x, cosseno x. Qual seria a derivada? A derivada de cosseno x é menos seno x. Como eu sei disso? Isso daqui seria pegar cosseno e colocar cosseno de x mais h menos cosseno x sobre h, fazer o desenvolvimento. Daí você vai chegar na resposta menos seno x, assim como nós chegamos no nx elevado a n menos 1. Isso daqui são são derivadas diretas. Tá? Você tem lá direto na tabela. Agora, se você olhar na tabela, você tem lá, se f de x é igual, por exemplo, tangente x. Qual que é a derivada? Se você tem f de x é igual a tangente x, a derivada é secante ao quadrado de x. Até agora é direto. Você tem a função, você procura lá, tem direto na tabela para você. Mas não tem todas as funções possíveis, né? Tem algumas funções principais. Então, é interessante você saber como faz derivada de alguns casos de funções compostas. Por exemplo, eu tenho uma função f de x que ela é uma razão de funções, ou uma multiplicação de funções, ou uma potência de função. Primeiro caso, f de x é igual a g de x vezes h de x. Qual é a derivada se eu tenho uma multiplicação de funções? Muito simples. De novo, como saberia essa resposta que eu vou colocar para vocês? Pegando isso, g de x, h de x, e colocando na definição. Tá? Então, o f de x sendo uma multiplicação de funções, a derivada dessa multiplicação é deriva a primeira vezes a segunda sem derivar e depois troca. Copia a primeira vezes a segunda derivada. Professor, confuso, não entendi. Vamos pegar, por exemplo, a função f de x é igual a x ao quadrado
vezes seno de x. Qual seria a derivada dessa função? Olha, você vê a multiplicação aqui entre x² e seno. Então, eu vou usar a regra da multiplicação. Então, a derivada da multiplicação é a derivada da primeira, derivada de x², você já fez comigo, é 2x. Copia a segunda, seno x. Mais, copia a primeira, x², derivada de seno, cosseno x. Então, essa é uma regra para você fazer multiplicação. E se for razão, professor? E se for divisão? F de x igual g de x sobre h de x. A regra é muito parecida com a da multiplicação. Muito parecida. Então, a derivada dessa bagunça será essa regrinha aqui da multiplicação, só que com o sinal de menos. Então, você vai fazer g' de x, a derivada da primeira, a segunda sem derivar, menos, tem essa diferença, primeira copiada, derivada da segunda, isso tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. Essa é a regra da divisão. Então, se eu tenho, por exemplo, f de x igual a x sobre seno x, qual a derivada dessa função? F' de x. Vamos seguir a regra, ó. Derivada da que está em cima, derivada da primeira. Qual que é a derivada de x, hein? Você já fez comigo na outra, né? X elevado a 1. A derivada é 1 vezes x elevado a 0. Ou seja, 1. Derivada de x, 1. A de baixo copiada, seno x. Menos. Copia de cima, vezes derivada da de baixo, derivada de seno, cosseno. Tudo dividido pela função de baixo ao quadrado, seno ao quadrado, x. Essa é a derivada. Lembra que derivada é uma fórmula para se calcular o coeficiente angular da reta tangente em cima do ponto que você quer. Tá? Então, até agora, nós estudamos como calcular a derivada, lembrando que a derivada é o coeficiente angular. Daqui para frente, nós vamos fazer uma listinha de exercícios com várias perguntas, uma lista de exercícios de faculdade mesmo, com várias perguntas sobre derivada, sobre coeficiente angular, qual a equação da reta tangente, e daí você vai ver como funciona isso tudo na prática. Até o próximo vídeo.